Vamos então? Nós estávamos resolvendo as questões. Nem resolvemos a primeira, lembra? Falei da letra A, falei da B, não tem atenuação aqui, é excludente. Letra D. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos de seus agentes. Nessa qualidade quer dizer, no exercício da função, prestando o serviço enquanto agente. Nessa qualidade causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Praticamente a cópia do 37, parágrafo 6º. Não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, como fundações governamentais de direito privado. Claro que se aplica, claro que se aplica. Então a letra D é a única correta, cópia do texto constitucional. Resposta D. Só confirmando, ó, ele pedia nos termos 37, parágrafo 6 está correta. Isso mesmo, letra D. Agora nós temos uma configuração processual, também chamada de dupla garantia. Esse tema é bem bacana e agora ele está um pouco controvertido, ele já foi unânime, já caiu a unanimidade. É o STJ fazendo bobagem, né? O STJ está fazendo uma bobagem lá, vamos ver qual será o posicionamento do Supremo. O que acontece? Pode aparecer na sua prova como configuração processual e também pode aparecer na sua prova como dupla garantia. Tanto faz um quanto faz o outro. Eu coloquei aqui completo, mas eu quero que você esqueça dessa parte de cá e se preocupe só com o primeiro momento. Depois, nós vamos falar do segundo momento. Olha bem, no primeiro momento, qual é a ideia que nós temos aqui que analisar? O particular teve um prejuízo, uma lesão, um dano, em decorrência da ação de um agente público no exercício da função. Então, no exercício da função, esse particular sofreu o prejuízo. E o agente público que exercia a função, né, lamentou, mas vai fazer o quê? Exemplo, policial militar dirigindo a viatura durante o exercício da função, furou um sinal e colidiu contra o carro do particular. O policial militar está errado. Mas se ele exerce a função, ele está exercendo a função não em nome próprio, mas em nome do Estado. O que aconteceu? Aquele particular tem que mover uma ação. Ele move a ação, letra A, contra o agente público, letra B, contra o Estado, letra C, contra o agente público e contra o Estado. A posição que prevalece, que é a posição do Supremo Tribunal Federal, é que ele move a ação contra o Estado. Por quê? Porque o Estado foi, digamos assim, o responsável maior, uma vez que o agente público, no exercício da função, representava o Estado quando causou o dano. Então a primeira configuração é essa. O particular move a ação contra o Estado. Não pode mover ação contra o agente público e não pode mover ação contra o agente público e contra o Estado. A regra aqui é uma responsabilidade objetiva. E ó, vou te falar, esse prazo que eu coloquei de 5 anos não é pacífico também não. Tem gente que fala que aplica-se o prazo do Código Civil de 3 anos. Ah, professor, é lei posterior. Não. Aqui prepondera a lei especial. Lei posterior geral não revoga lei anterior especial. Aqui o prazo é especial, prescrição de direito administrativo, 5 anos. Tá bom, o particular moveu a ação contra o Estado, o particular, ó, setinha, venceu a ação, o Estado foi obrigado a indenizar o particular. O Estado foi obrigado a indenizar o particular. Fecha aqui, vamos raciocinar só no primeiro momento. Se o Estado for obrigado a indenizar o particular, o Estado vai querer reaver o dinheiro que ele gastou com o particular, sem sombra de dúvida. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, ele chama de dupla garantia, porque essa dupla garantia é uma garantia do agente público. E o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, olha, é muito simples. O agente público, quando exerce a função, ele só vai responder pelo dano causado em eventual ação regressiva. Se a responsabilidade do Estado é objetiva, do agente público é subjetiva, como é que eu coloco os dois no mesmo cenário? Como é que eu coloco os dois no mesmo cenário? Como é que eu resolvo isso em audiência? Então,
o Supremo, usando esse argumento, afasta a responsabilidade do agente público no primeiro passo. E além disso, até porque, se você é agente público que exerce função de fiscalização, que está sempre em conflito, né, na linha de conflito com o particular, você acha que você vai continuar exercendo a sua função com os rigores que a lei exige, se a todo momento está sendo citado para responder à ação? Lógico que não vai. Temor de uma condenação, lógico que não vai. Então o Supremo, nesse primeiro momento, diz que tem que ficar assim. O agente público exercia a função? Exercia, Barbieri. Causa um dano ao particular? Sim. Não tem problema. Não tem o menor problema. Quem responde é o Estado. Quem responde é o Estado. Só que o Estado foi condenado. O particular recebeu a indenização dele, o Estado que se resolva com o seu agente público. Quando a sentença judicial transitar em julgado, o Estado vai ingressar com uma ação regressiva. Repetindo, quando a condenatória aqui do primeiro momento, que condenou o Estado a indenizar o particular, transitar em julgado, o Estado vai ingressar com o chamado AR, com a ação regressiva. E nesse momento surge uma pergunta que o CESP e ESAF adoram cobrar. O Estado, ele tem o dever de ingressar com a ação regressiva, ou ele pode, se quiser, né? Poxa, aquele agente público é meu amigo, né? O Dema lá causou o dano, o Dema é meu amigo, meu chegado, corintiano, mas é gente boa. Não vamos mover a ação regressiva contra ele, não. Ou ainda, condenação de R$50. Você fala, Barbieri, para que vai mover toda a máquina pública para mover, né, para ingressar com o AR, com a ação de regresso, ação regressiva? Para R$50, vai gastar mais com o molho do que com o peixe. Na prática você tem razão, mas para a prova não é assim que você vai pensar. Para a prova, se a condenação foi de R$1 do Estado, o Estado tem o dever de ingressar com o AR. O Estado tem o dever de mover a ação regressiva, com base no princípio da indisponibilidade do interesse público. Só assim eu consigo alcançar o segundo momento. No segundo momento, é o Estado versus o agente público. No segundo momento, é o Estado versus o agente, o real causador do dano. Aí eu lhe pergunto, qual é a responsabilidade do agente público? A responsabilidade do agente público é sempre subjetiva. Então cuida, ó a setinha, ó, sai do Estado e vai até o agente público, porque é o Estado que tem que comprovar o dolo ou a culpa do seu agente. Cuidado, não é o agente público que tem que provar que não agiu com dolo ou culpa, não. É o Estado que tem que provar o dolo ou a culpa em ação regressiva contra o agente público. A responsabilidade aqui, no primeiro momento, é objetiva. No segundo momento, passou a ser subjetiva. E qual é o prazo que o Estado tem para mover a ação regressiva? Não tem prazo. É imprescritível. Nos termos do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Não tem prazo, é imprescritível. Pega para mim o 37, parágrafo 5º. Olha lá. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causarem prejuízos ao erário. Então, até aqui tem prazo. Olha depois da vírgula. Ressalvadas, né, com exceção das respectivas ações de ressarcimento. As ações que buscam o ressarcimento do erário, do cofre público, não tem prazo. São imprescritíveis, está vendo? Então, nesse segundo momento, não existe um prazo. Vigora a imprescritibilidade. Isso aqui pode aparecer na sua prova de diversas formas. Diversas formas. Pode aparecer o primeiro momento, porque o Estado, pela posição dominante, ele não pode nem denunciar a lide. Não pode. Ele que vai aguentar a bronca aqui sozinho. Depois ele, no segundo momento, que vai se reaver lá, que vai se entender com o seu agente público. E mais que isso, ó, no primeiro momento, a responsabilidade é do Estado e depois, no segundo momento, ele vai manejar a ação regressiva. Só que você vê que tem um nome aqui, ó, dupla garantia. Por que dupla garantia?
No primeiro momento, a dupla garantia é do agente público, tá? No primeiro momento, a garantia do agente público é que o particular, se mover a ação, move a ação contra o Estado. No segundo momento, então, a segunda garantia é que é o Estado que tem que provar o dolo ou a culpa do agente público. É o Estado que tem que provar o dolo ou a culpa do agente público. Então, eu tenho uma garantia do agente público no primeiro momento, mais uma segunda garantia do agente público no segundo momento. Por isso, dupla garantia. Por isso, dupla garantia. Fácil. Beleza? Entendeu? Isso aqui, como eu lhe disse, não é pacífico, tá bom? O STJ, há pouco tempo, veio com uma história, não, o particular pode escolher, move ação contra o Estado, move ação também, se quiser, coloca no polo passivo o agente público. O Supremo deve ter dado pulo, né? Porque estava pacificada a história. Agora o Supremo talvez vá ter que confirmar e puxar a orelha do STJ de novo. Falar, não, a dupla garantia é do agente público. Então, no primeiro momento, é particular contra o Estado, e na ação regressiva, cabe ao Estado provar que o agente público agiu com dolo ou culpa. Se o Estado prova que o agente público agiu com dolo ou culpa, o agente público tem que indenizar o Estado. Se o Estado não consegue provar, o agente público não vai ressarcir o erário, não vai ressarcir os cofres públicos. Facinho? Beleza? Então é assim que nós trabalhamos com a configuração processual. Terminamos, né? Ufa, quanto tempo! Terminamos responsabilidade civil, mas analisamos todos os aspectos da responsabilidade civil. E aí sim, na nossa próxima aula eu começo com você, improbidade administrativa, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, tudo de bom para você, muito sucesso, né? Muita alegria, felicidades nos seus estudos, sucesso na sua vida. Precisando de alguma coisa, entre em contato, que é sempre um prazer estar com você. É um imenso prazer, você nunca incomoda. Sempre que eu puder lhe ajudar, pode contar comigo, tá bom? A gente se vê até a nossa próxima aula. Voltamos daí com improbidade administrativa. Até lá!